Olá pessoal, hoje eu estarei conversando com vocês, deixando dicas e mostrando como eu faço as mudas das minhas suculentas por folhas. Como é o meu berçário, quais são as plantas que eu cultivo no berçário, qual é a melhor época do ano para estar fazendo mudas por folhas de suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E se você já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Então, o primeiro passo, gente, quando você quer estar montando o seu berçário de suculentas por folhas, é coletar as folhas. Geralmente, suculentas de folhas mais gordinhas, elas brotam com mais facilidade. Suculentas de folhas muito finas, elas tendem a demorar muito e algumas nem brotam. Então, você vai ter que fazer uma pesquisa e ver certinho quais são as suculentas que brotam por folhas. E muitas das vezes também, gente, não custa, né? Retirar e observar, ver se vai dar certo, né? A observação é a melhor pesquisa que a gente pode estar fazendo. Porque, de repente, eu digo para vocês que uma suculenta não brota por folha e aí no seu jardim ela vai brotar. Então, é muito, né, relevante isso. Então, você tem que fazer a sua própria experiência. Retire as folhinhas das suculentas que você quer fazer o berçário e leve para o berçário. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, o meu berçário é algo bem simples, né? Ele fica atrás de a gente chama de um ranchinho onde a gente guarda as ferramentas que a gente trabalha aqui no sítio, tem a garagem, né, que a gente guarda o carro. Então, fica nos fundos, é atrás desse ranchinho. Então, aqui o meu marido fez essa estrutura com pinos, tá? São sarrafos, ó, de pinos. Então, a metragem aí você vai fazer do tamanho que você quiser. Não vou estar passando metragem porque você vai adequar conforme o seu espaço, tá? Esse plástico aqui é um plástico que eu compro em lojas de materiais de estudantes, né? Sabe aqueles plásticos que a gente usa, gente, para mesa? A gente coloca a toalha de mesa de tecido e coloca esse plástico em cima para não sujar, para não molhar, né? Para conservar mais a toalha, essa, tá? Esse plástico. É um plástico um pouquinho mais grosso. Claro que você pode estar comprando esse plástico em agropecuárias também, que são plásticos de estufa, mas eu acho esse mais fácil aqui para mim. E como a metragem aqui dá bem certo, né? A largura dá bem certo, então eu só compro o comprimento, que aqui na verdade tem 7 metros. Aqui eu tenho 7 metros de berçário, tá? Então, eu compro 7 metros e a largura é a largura daquela, né, que já tem ali, que já vem, que é a da toalha, tá? Então, eu uso isso. E aqui, gente, é um local na parte da manhã. O ideal seria de manhã pegar o sol. Mas, como eu falei para vocês, a gente tem que estar adequando conforme o espaço da gente. Então, aqui pega sol à tarde, tá? Então, é um plástico, não tem sombrite, tá? Eu não uso sombrite. Eu troco esse plástico uma vez no ano, sempre no mês de abril, que é a troca de estação, que a gente sai do verão e entra na primavera. E entra no outono. Então, fica o outono, o inverno e a primavera, tudo sem sombrite. Lá no verão, quando chegar no verão, gente, o que acontece? Esse plástico, ele fica mais escuro. Se eu lavar ele frequentemente, claro, ele vai ficar limpo, ele vai ficar transparente. Porém, o objetivo não é esse. Lá no verão, ele fica um pouquinho mais escuro para que eu não precise usar o sombrite. Porque se eu for colocar o sombrite aqui, ele vai ficar mais escuro, né? Ó, tá vendo de manhã como ele é mais escurinho? Então, o objetivo não é usar sombrite aqui. Então, eu deixo sim esse plástico ele ficar sujo, essa é a verdade, ele vai ficar sujo e então ele fica ideal para poder cultivar elas no verão aqui, gente. Olha só, né? A gente dando um jeitinho, né? Dando um jeitinho para não usar o sombrite. Então, aqui eu cultivo algumas agavoides, plantas mais sensíveis, né? Plantas que eu compro recentemente, que chegam no meu jardim recentemente, então eu faço uma adaptação delas aqui primeiro, para depois levar para o tempo, levar lá para frente, onde pega muito sol. E aqui eu também tenho os meus berçários por folhas, onde eu faço os meus berçários por folhas, plantas que estão debilitadas, que precisam né, de um espaço onde elas possam
se restabelecer, que elas possam, né, voltar à vida, porque tem muitas que a gente traz para cá que elas já estão por um fio. Então, aqui é o espaço ideal para isso. Aqui eu tenho também, ó, algumas suculentas que eu cultivo em copinho de isopor. Olha que linda que elas estão, gente. Olha a cor dessas plantas, que linda. Então, agora é um período que o plástico ele tá bem limpinho, né? Porque eu fiz a troca dele há pouco tempo. Então, pega bastante sol aqui. Como o sol agora, para mim, aqui no meu clima, né? Do outono e do inverno, ele é um sol mais ameno, ele não é forte, então elas não queimam. O problema é da primavera e no verão. Na primavera é mais por final da primavera que, né, a gente tem mais problemas com queima de suculentas aqui. E, né, no berçário eu nunca tive esse problema das minhas suculentas queimarem, então sempre deu muito certo dessa forma. Então, gente, depois que eu retiro as folhinhas das plantas, que eu quero estar fazendo a reprodução, eu tenho duas formas que eu faço. Ou eu coloco nessas caixinhas de ovos, assim, ó, isso eu já uso há muitos anos, sempre deu muito certo. E deixo aqui, ó, tá vendo ali, ó, até elas começarem a soltar raízes. Ó, ali já tem outra brotando também. Ou os brotinhos, tá? Então, elas vão ficar aqui desse jeito, sem molhar, sem nada, sem substrato, gente, até elas soltarem as raízes ou elas soltarem os brotinhos. Depois que elas começam a soltar as raízes e os brotinhos, aí tem um segundo passo. Então, depois que elas soltarem as raízes, né, e os brotinhos, eu coloco sobre o substrato. Geralmente, eu uso, gente, o Carolina Soil. De repente, se eu não tenho Carolina, eu coloco num substrato meu mesmo, tá? Mas o indicado é o Carolina. Claro, se você não ter, você também não vai deixar de fazer porque não tem o Carolina, né? Então, você faz naquilo que você tem, no substrato que você cultiva. Então, aí eu trago, né, pros vasinhos. Aí, eu uso qualquer tipo de vasinho que você ter também, né? A gente não vai estar padronizando nada. Você vai fazer com aquilo que você tem aí no seu jardim. Aqui eu usei esse vasinho, um vasinho mais alto. Trouxe as folhinhas que já estavam brotadas e coloquei aqui. Eu também faço, gente, colocando diretamente sobre o substrato, né? Algumas eu coloco lá na caixinha de ovos, espero soltar os brotinhos e trago pra cá. E outras eu já coloco sob o substrato, como aqui, ó. Então, aqui eu já coloquei, tirei as folhinhas, eu fiz o replante de algumas plantinhas, sobraram as folhinhas e eu trouxe e coloquei assim, ó, né? Você pode estar enterrando a pontinha, como tem algumas aqui que estão com a pontinha enterrada, ó. Ou você pode simplesmente só colocar sobre o substrato. Aqui eu já usei o meu substrato mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês que se a gente não tem o Carolina Soil, a gente faz naquilo que a gente tem, né? Então, tanto faz, tá, gente? Claro que o Carolina, ele estimula, né, a brotação. E como ele é um substrato mais fofinho, as raízes das suculentas, quando são novinhas, é mais fácil delas enraizarem. Mas dos dois jeitos também vai dar certo, tá? E quando elas estão assim, ó, eu não vou molhar. Aqui eu vou esperar elas soltar raízes, esperar elas soltar brotinhos, para então eu começar a fazer as regas. Depois que elas soltaram brotinhos, que elas soltaram raízes, aí então a gente começa a borrifar, né? Porque como elas são bem sensíveis, aqui se eu vir com a mangueira aqui, isso vai ficar uma bagunça, gente. Vai folha para tudo quanto é lado. Muitas das vezes elas não soltaram as raízes ainda, ó, só tá o brotinho ali. Então, o ideal é você vir aqui e borrifar, tá? Nos primeiros dias, você está borrifando. E você pode também estar borrifando elas com enraizador, né? Eu uso muito o Rotex. O Rotex, ele é maravilhoso para elas soltarem os brotinhos, para elas soltarem as raízes, tá? Então, você pode estar borrifando de 15 em 15 dias com o Rotex. E durante as semanas, né, uma vez na semana, você pode estar borrifando só água. O importante também, no berçário, gente, é não deixar o substrato ficar muito seco. Se você deixar muito seco por muitos dias, os brotinhos, eles não vão se desenvolver. Eles vão demorar muito a se desenvolver. Pois, ao contrário das suculentas maiores, o berçário, ele já exige um pouquinho mais de regas. Não encharcado, tá? Você molhar demais, vai apodrecer todos os brotinhos aqui e não vai dar certo. Então, o ideal é ir borrifando.
Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Depois você vai ter um ótimo resultado. Alguns berçários, gente, eu costumo fazer isso, ó. Eu coloco a plaquinha de identificação das folhinhas que eu coloquei no berçário. Outras eu não coloco porque eu conheço as plantas, né? São plantas mais antigas aqui do meu jardim e eu já sei quais são os brotinhos. Mas geralmente esses mais novinhos, e quando a gente mistura várias espécies, eu costumo colocar as plaquinhas, né, de identificação para saber qual é a folha, né? Qual foi a plantinha que eu coloquei ali naquele berçário. É uma ótima dica também, tá? Ó, aqui eu tenho a Romeu e Panted, essas aqui, tá? E aqui é a Magic Ball. Gente, olha os brotos da Magic Ball, que coisa mais linda. Deixa eu mostrar a mamãe pra vocês. Deixa eu ver se ela tá por aqui ou eu levei ela lá pra frente. Onde é que tá a minha Magic Ball aqui, gente? Ah, tá ali atrás. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Esta é a Magic Ball. Eu tenho uma outra também. Eu acho que a outra eu levei lá pra frente, né? Se ela não está aqui... Não, a outra eu levei lá pra frente. E tem essa aqui também, olha que linda. Maravilhosa, né? Eu acho essa planta muito linda. E olha os brotinhos, que fofurice. A Romeu e Panted, né? Deixa eu ver se eu acho a Romeu e Panted. Outra dica importante, gente, sobre o berçário. O berçário, ele tem que ser um local bem arejado, muito iluminado. Outra dica muito importante, gente. O berçário, ele precisa ser um local bem arejado e muito iluminado. Aqui, como eu mostrei para vocês, o meu berçário, ele pega sol da tarde. As folhinhas, quando eu retiro, eu não deixo no local onde elas vão pegar sol. Elas vão ficar mais lá no cantinho, ó, da bancada, aonde elas não pegam sol, tá? Porque se elas pegarem sol, o que vai acontecer? Elas vão queimar, né? Aqui, para mim, o sol agora, ele não é forte. Se eu deixar elas no sol, não vai ter problema. Mas eu sei que tem lugares aí, lugares e locais aí, aqui no Brasil, que pega muito sol. Então, não vai dar, tá? Você coloca as suas folhinhas no local bem iluminado, bem claro, mas que não pegue o sol nos primeiros meses, né, de vida dela. Até ela soltar os brotinhos, até ela soltar as raízes, para que ela não queime. Depois que ela soltar as raízes, que ela soltar os brotinhos e que ela já estiver enraizada, porque daí você vai tirar, vai colocar ela no vasinho, né? Que ela já estiver enraizada, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui foi uma, ó. E que ela já estiver enraizada, então você vai começar a dar um pouquinho mais de sol para sua plantinha. Eu recomendo o sol da manhã, um sol mais ameno, um sol não tão forte e um local mais fresco, tá? Que não seja muito quente, gente. Um local muito quente também, o que vai acontecer, ela não vai se desenvolver. Ela tem tendência a não crescer, tá? As mudinhas, quando são mais jovens, elas preferem locais mais frescos. Esse arranjinho aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Foi todo por folhas, ó. Olha que fofinho. Aqui a gente tem a Snow White e nós temos também o Ceylon Ghost. Deixa eu mostrar pra vocês o Ceylon Ghost aqui na frente. Ó, esse aqui, tá? Esse é o Ceylon Ghost. E aqui a Snow White, que é aquela lindona, cor-de-rosa maravilhosa, né? Que brota muito por folhas. Então, são duas plantinhas de folhinhas bem gordinhas e que brotam com facilidade. Esses potinhos de isopor, gente, são ideais. Elas gostam bastante. Eu já vi que eu tenho mais sucesso nesses potinhos de isopor para fazer os berçários. Tô pensando até em comprar mais alguns para fazer, porque eu tô com bastante folhinhas, para fazer, e colocar elas nesses copinhos. E qual seria, gente, a época do ano ideal para estar fazendo essas mudinhas por folhas, para estar retirando as folhinhas das minhas suculentas e fazendo as mudas? Para mim, aqui no meu cultivo, gente, a época ideal é no outono, tá? E na primavera. No outono e a primavera são os dois períodos em que elas germinam, em que elas brotam mais fácil. Então, finalzinho ali do verão, eu já tô retirando as folhinhas para dar tempo para elas brotarem até iniciar o inverno. Porque o inverno, gente, o que acontece?
No inverno, o sol não tá forte, só que elas dão uma diminuidinha, algumas plantas entram em dormência e elas não se desenvolvem. Então, eu prefiro tirar as folhinhas no final dali do verão, início do outono, e também na primavera. Agora, no finalzinho do inverno, agora, eu já tô retirando as folhinhas para ela pegar toda a primavera. Pois lá no verão, elas também, tem muitas plantas que entram em dormência, e o verão é muito quente. Também é mais complicado para você estar fazendo as mudas por folhas, tá? Então, essas duas estações, para mim, aqui no meu cultivo, no meu clima, são as ideais para estar fazendo as mudas por folha. Deixa eu mostrar para vocês outra aqui em copinho de isopor, ó. Essas folhinhas bem gordinhas aqui. Essa é uma híbrido do Pachyphyton compactum. Eu não tenho certeza da identificação dela. É uma planta muito bonita, ela é bem robusta, tem as folhas bem grandes, ó, muito maiores do que o Pachyphyton compactum. Dá para ver, né, gente? Olha que lindo. Ela já está aqui, que eu retirei ela lá no final do verão, gente. Então, passou todo o outono. Praticamente, a gente já tá passando todo o inverno. Mês que vem, agora eu tô gravando em agosto, tá? Então, mês que vem, setembro, nós temos início da primavera. Agora é que ela tá dando sinal, ó. Tá vendo? Tem uma aqui que já tá bem germinadinha, já tá com um brotinho bonitinho. Outras estão começando a soltar brotinhos e tem algumas que ainda não aparecem. Então, é assim mesmo, tá? É um exercício de paciência, fazer o berçário por folhas. Tem folhas que elas dão, né, um feedback muito rápido, elas brotam muito rápido. E outras, elas têm sim um tempo, elas demoram um pouco. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência. Essa eu cultivo bem aqui no cantinho, ó. Do berçário. Aqui, então, ela tem só uma sombra bem iluminada. É um local bem arejado, como vocês viram, né? Eu mostro para vocês aqui, ó. Ele é bem aberto, que atrás a gente tem um morro, né? Mas, assim, ó, é bem aberto, todo aberto mesmo, para que não tenha problemas com pragas, com fungos, tá, gente? É importante o seu berçário ser bem arejado. E aqui, gente, eu tenho um outro espaço que eu também, né, cultivo as minhas suculentas por folhas, faço o meu berçário por folhas. Aqui pega sol? Pega sol. Elas estão aqui, gente, somente no outono e no inverno, tá? Se no outono e inverno elas não crescerem, ficarem de um tamanhinho ideal para quando chegar a primavera e o verão elas aguentarem o sol, porque aqui é muito sol. Então eu retiro daqui e levo lá naquele espaço que eu mostrei para vocês lá atrás, no local mais arejado, mais fresco e mais coberto, tá? Então aqui eu coloquei elas lá no início, no finalzinho do verão, início de outono, porque o sol ele não é forte, então elas não queimam. Elas pegam a quantidade de luminosidade ideal para elas estar crescendo. O que eu faço aqui é que eu tenho que estar molhando um pouquinho mais, porque o substrato seca muito rápido, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, então aqui nós já temos um berçário aqui com muitas folhinhas, ó, brotadas, tá vendo, ó? Hoje já é dia de estar regando, de estar molhando, tá bem seco o substrato. Essa aqui, gente, era uma plantinha, uma subsessilis que praticamente quase eu perdi. Ó, tô recuperando ela desse jeito. Olha que legal. Aqui também nós temos outro berçário de folhinhas bem gorduchinhas, ó. Já temos vários brotinhos aqui. Então, elas têm até agora o final do inverno, início da primavera, para estar se desenvolvendo, né? Não deu certo, elas estão muito pequenininhas, eu já vou tirar. Ó, aqui porque elas já estão maiores. E o que eu faço também, gente, como eu falei para vocês lá atrás, agora aqui, é intensificar as regas com o Rotex, tá? O Rotex, ele dá um boom nas suculentas maravilhoso, tá? Ele ajuda elas a enraizarem e a crescerem mais rapidinho. Olha que fofurice que tá, gente. Então, eu vou jogando as folhinhas aqui dentro, ó. Elas vão crescendo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês outra aqui. Esse aqui tá bem cheinho. Olha só. Só tem algumas bem maiores, né? Bem grandinhas. Que fofurice. O solzinho aqui da manhã é um solzinho nesse período do ano, né? Nessa estação, muito gostoso. A gente tem um sol mais ameno, não é um sol tão forte. Gente, deixa eu mostrar pra vocês ali atrás. Olha ali, aquele becinho. Ai, que coisa mais fofinha. Tem que dar uma organizada, tá uma bagunça aqui, né? Olha só. Então aqui
né? A gente vai colocando as folhinhas, elas vão brotando. Deixa eu mostrar para vocês, gente, um berçário que eu fiz com a babalu. Olha, eu retirei várias folhinhas, né, da minha babalu. Olha o resultado, que coisa mais linda. Então aqui, o que eu vou fazer? Que eu vou deixar elas crescerem um pouquinho mais. Depois só vou trocando por um vaso maior, que eu quero fazer um vaso cheio com a babalu. Olha que fofurice. A Pink Granite também, o Sedum Pink Granite também foi feito por folha, gente. Então eu fiz a folhinha, né, retirei as folhinhas, coloquei no meu berçário lá atrás, onde eu mostrei para vocês. E agora que elas já estão maiores, ó, trouxe para cá. Olha que coisa mais fofinha. Vale a pena, né? Tem algumas suculentas que vale a pena. Aqui nós temos outras. Nós temos aqui 3 folhinhas da Madiba, gente. A Madiba é maravilhosa, tá? A Madiba, para fazer mudas por folhas assim, é espetacular. Ó, nós temos também as folhinhas que secam, que não germinam, que não soltam raízes. É normal, tá? Então, é normal aí, não fique triste se tá acontecendo. O que não é normal, gente, é de repente você colocar várias folhinhas e nenhuma brotar. Aí não é normal, aí tem algo de errado. Aí o seu berçário, de repente, ele está num local que não é ideal, ele não está recebendo a luminosidade ideal. Alguma coisa de errado está acontecendo, tá? Ó, nós temos folhinhas que secaram, que não deram certo. Nós temos aquelas que deram certo. Eu tenho muitas mudinhas também, gente, do Sedum. Deixa eu mostrar pra vocês, certinho pra vocês ali. Pera um momentinho. A Madiba, gente, ela também solta brotos por folhas muito fácil, tá? Eu tenho... A maior parte das minhas mudas que eu fiz de Madiba foi por folha, tá? Muito difícil eu fiz a decapitação nela para obter mudas, tá? Foi por folhas. A Madiba é maravilhosa. Então, aproveite aí se você comprou recentemente, tá tirando umas folhinhas para fazer muda da Madiba. Outra também que brota muito fácil, gente, o Sedum Ebratiatum. Esse aqui, ó. Olha, é difícil você perder uma folhinha do Sedum Ebratiatum, tá? Ele brota muito fácil, muito rápido. Eu tenho várias, né? Várias fofurices, ó. Ai, tão lindinhas, gente. A gente fica tão feliz vir aqui olhar elas brotando, né? Aqui daí, o que eu faço? Depois que elas estão um pouquinho maiores, como aqui, ó, esse sedumzinho, essa outra aqui, essa é uma Topsturvy. Aqui também, gente, ó, consigo já tirar e colocar nos vasinhos maiores. Tá vendo como elas estão maiorzinhas? Eu já consigo estar tirando e colocando ela em outros vasinhos. A Lovely Rose também é uma plantinha que brota muito fácil por folhas, que você pode estar retirando e fazendo as mudinhas. E geralmente essas de folhinhas mais gordinhas, gente, elas vão brotar muito fácil. Aqui, ó, essa eu nunca fiz e não vai dar certo, né? Então, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai retirar os galhinhos para fazer a muda, tá? Ó, aqui essa já foi no tronquinho, a Dionísio, mas a Dionísio também... Eu tenho vários vasinhos que eu fiz por mudas por folhas dela, tá? Brota bem fácil. Aqui já esse Euônio Pai Vai. Esse também já não vai dar. Aí você vai tirar a rosetinha para tá fazendo muda, tá? Essa lindona aqui eu nunca tirei. Na verdade, essas que são variegatas, gente, elas são um pouquinho mais lentas e demoram mais para você fazer muda por folhas. Só que ela solta os brotinhos no tronquinho, ó. Ela tá com um brotinho ali embaixo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Tá com um brotinho lá. Tô pensando em no verão, na primavera, fazer a decapitação dela. No verão a gente começa também a temporada de decapitações, gente. Mas isso é tema para um outro vídeo, né? Vou estar fazendo para vocês. A Echeveria Glória também é maravilhosa para brotar por folha, gente. Então faça aí um berçário só com a Glória, que você vai ter muitas mudinhas. O Babalu que eu mostrei para vocês. A Tinkerbell também, outra lindona. O Sedum Clavatum. Aqui, a Crassula Fusca também. Eu já recuperei, gente, a minha Crassula Fusca de uma folha, tá? Essa aqui é a Rede Pagoda, tá? Essa é a Fusca. Eu não sei porque ela não tá vermelha. Não entendi ainda. Mas eu comprei ela por Fusca. Deixei ela aqui no tempo para ver se ela avermelhava. Mas nem o frio aqui deu conta de avermelhar essa planta, gente. Não sei. Não sei o que tá acontecendo ali. Aqui, o Sedum Shangri-La também brota por folhas muito rápido. A colibra já, gente, eu já indico vocês ou fazerem mudas pela folha da haste floral ou fazer a decapitação, tá?
Então temos algumas que não vai ser tão fácil assim você conseguir fazer mudinhas por folhas. Então, como eu falei para vocês, né? Ó, aqui esse Sedum palmeri. Também, aqui eu já vou retirar as rosetinhas para estar fazendo muda. As folhinhas são muito finas. Eu nunca tentei também, gente. Como ele brota muito assim, ó, eu nunca tentei. Aqui o Sedum Pérez de la Rosaille, esse também já vai brotar, mas eu também nunca fiz. Faço mais retirando as rosetinhas, pois ele brota muito. O Walter Lily, a Graptoveria Walter Lily também não precisa. Olha só a quantidade de brotos que essa mamãe solta. Então você vai vendo, né? Você vai vendo aí no seu jardim quais são as plantinhas que brotam com facilidade por folhas para estar colocando lá no berçário essas lindezas. Então, meus lindos, mais um vídeo com muitas dicas práticas de como eu faço aqui no meu jardim, simples, nada de complicação. Fico complicando demais, muitas das vezes a gente até desanima, né? Acha, eu não vou dar conta de fazer isso. Não. Então, do jeito que eu mostrei aí para vocês, é muito simples mesmo, fácil de fazer, dá resultados. O que você precisa é no local fresco, arejado, no início, né? Seguir todas as dicas que eu dei aí para vocês, observar bem o seu clima, isso é importante, para você poder fazer o seu berçário por folhas. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!